Diz uma coisa, vou falar uma coisa aqui. Por que é tão difícil, às vezes, os nossos se converterem? Será que a gente dá mau exemplo? Será que a gente é exigente demais? Por que é mais fácil pregar para quem está longe, e aí a vida de quem está longe se transforma assim da água pro vinho, muda tudo, e você falando as mesmas coisas para os seus dentro da sua casa, na sua família, isso não acontece? Responde aí pra mim. Hã? Por quê? Por que quando você fala pros outros, você mostra o erro, diz onde está a falha, ensina como se recuperar isso aí, as pessoas fazem exatamente o que você falou, até o que você mandou, sem ser parente. Obedecem, se transformam, Deus vem na vida deles, transforma tudo, muda tudo. E por que às vezes você fica anos falando as mesmas coisas dentro da sua casa ou com a sua família e nada acontece? Por quê? Responde aí. Aí entra naquela vala comum, né? Que é uma vala desgraçada, e eu vou explicar por que o desgraçada. Porque todo mundo que não quer ter o seu erro apontado, que não quer que se diga que os seus pecados têm que acabar, tem que parar de pecar, tem que largar os pecados, tem que parar com um mau comportamento, tem que largar os seus vícios, tem que largar a sua vã maneira de viver, ou seu jeito errado, ou seu jeito intransigente de tratar a vida. Eles não querem ouvir isso. E aí então eles vêm com aquela história do não julgueis. Você está julgando a vida dos outros. Não pode fazer isso. Você só sabe julgar. Você só sabe ditar regras sobre os outros. Nossa, que cara chato. Que mulher chata que só fica falando onde está o erro. Quem essa pessoa pensa que é de falar que o homossexual tem que se arrepender, que o pecador tem que se arrepender, que o drogado tem que se arrepender, que o fofoqueiro tem que se arrepender, que o ignorante tem que se arrepender? Quem você pensa que é para ficar falando isso sobre a vida dos outros? Que as pessoas são fofoqueiras, que as pessoas têm que se converter, que as pessoas têm que mudar. Quem você pensa que é? É essa a resposta que nós ouvimos de todos os lados. Dos de perto, né? Às vezes. Mas dos de longe, eles acabam sendo impactados e transformados. Quando você está errado ou está errada e realmente você só quer ditar regras sobre a vida dos outros, realmente está errado. Não se deve fazer isso jamais. Porque, como diz o ditado popular, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. O primeiro a apanhar tem que ser você, ou eu, né? Mas isso diz uma coisa, tá? Vamos ali só por... Sim, nada a ver, sabe? E se você estiver certo? Hein? E se você estiver certo ou certa no que está falando? E se você realmente for uma pessoa que procura dar o exemplo? E agora? Como é que fica todo mundo que fala que você está errado? Qual deveria ser o tratamento de Deus para essas pessoas? E aí? Se você está errado, tá errado, né? Mas e se você está certo? O que fazer? Se você já disse, tudo bem? Tudo bom?
você já ensinou, já falou, fez tudo. As pessoas não mudam. Eu tô falando dos de perto. Falando dos seus. E aí? O que se faz? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Quer ver um exemplo claro e clássico da literatura cristã? Caim e Abel. Caim e Abel. Fala, meu querido. Beleza? Tudo bom? Na moral. Você acha que o pai deles projetou um para ter um bom coração e o outro para ser um invejoso assassino? O primeiro assassinato da história. Você acha que essa foi a educação que foi dada? Dificilmente. Certamente o ensinamento foi o mesmo para os dois. As diretrizes, a direção foi a mesma para os dois. E por que que um foi totalmente o avesso do outro? Quem é que sabe? Quem sabe, muitas vezes Adão até já não falou pra ele: Caim, para com isso aí, Caim. Tudo que seu irmão faz, você é invejoso. Tudo que ele faz, você tem até uma raiva no coração. E diz que eu até prefiro ele. Já viu essas coisas de filho? Você prefere ele. Mentira, o coração do pai é um só. Só que existem filhos que obedecem mais o pai. Olha os discípulos. Foi a mesma coisa. Mesma coisa. E aí? O que fazer quando você fala para os seus e eles não mudam? Talvez, e só talvez, tenha uma explicação plausível para isso. Tem uma passagem que diz que o profeta não tem honra na sua própria terra, na sua própria casa. Isso não é uma coisa feliz de se dizer. Não é.